Pai Santo, nós estamos juntos orando a Ti no nome de Jesus. Nós não sabemos explicar, Senhor, porque coisas como essa acontecem, mas ao mesmo tempo nós descansamos no Senhor. Nós cremos que o Senhor é Deus, é soberano, e que não cai uma folha de uma árvore sem o Teu consentimento e plano. Nós também sabemos, Senhor, que a irmã Heloísa pertence a Ti. Ela é do Senhor, ela nasceu do céu e foi destinada para a Tua glória. E nós entendemos, ó Deus, que se ela foi criada em Cristo Jesus, é muito natural que o Senhor no tempo certo a chame e a leve para casa e faça com que ela encontre descanso e paz e alegria na Tua presença. Mas nós clamamos, ó Pai, pela Tua serva, pela Talita, pelo seu irmão, pelo seu pai, pelos sobrinhos, por todos aqueles que estão sofrendo nesse momento, Senhor, pela partida dessa irmã. Nós clamamos, ó Pai, no nome de Jesus, por todas as consolações do Espírito Santo. Nós pedimos, Senhor, que nesse momento de dor, de luto, eles sejam cercados por Ti, eles encontrem no Senhor alegria, eles encontrem no Senhor contentamento, e mesmo debaixo de luto, eles sejam capazes de dizer: bendito seja o nome do Senhor que deu e tomou. Só o Senhor é que pode conceder esse tipo de graça a essa família, e nós pedimos que assim o seja, Pai, e nós vamos glorificar o Teu nome por isso. Nós Te louvamos pelos anos que essa irmã esteve com a sua família, pela alegria que ela e o seu marido trouxeram para o nosso encontro de casais. Pedimos as bênçãos do Senhor para o seu marido que fica agora enlutado, que ele também, ó Deus, seja cercado pela Tua graça e amor. Pedimos ainda, Senhor, pela iluminação do Espírito Santo nesse momento que vamos abrir a Sagrada Escritura, que por Tua graça o Senhor nos ajude a compreender as palavras da Tua lei, para que haja uma transformação completa em nosso coração. Nós oramos, agradecemos e pedimos essas coisas no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir, irmãos, em 1 Pedro capítulo 2. Nós estamos pregando expositivamente nessa epístola, e a pregação expositiva é maravilhosa, mas ela também tem um peso nela. Enquanto estávamos fazendo a leitura pública das Escrituras hoje, foi lido o capítulo 3, e tem uma passagem muito complicada, no capítulo 3, verso 18, 19, 20, que fala de uma pregação aos espíritos em prisão. E eu já estava lendo essa passagem hoje, meu coração tremendo, meu Deus, daqui a algumas semanas eu vou ter que pregar essa passagem, né? Porque a gente vai pregando no livro, a gente não pode pular os textos, então tem que chegar lá e tem que enfrentar essas passagens difíceis. Então orem para que o Espírito Santo de Deus conceda iluminação e a gente consiga dar um tratamento correto ao texto bíblico. Irmãos, nós temos meditado nessa epístola pela misericórdia de Deus. Tem sido muito bom para o meu coração ler esse texto e estudá-lo com mais calma e dividir com vocês. Nós falamos que essa epístola foi escrita pelo apóstolo Pedro, Cefas, aquele que esteve com o Senhor Jesus. Ele morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele se julgou indigno de ser crucificado como o Senhor Jesus o foi. E ele escreveu essa epístola para confortar o coração dos nossos irmãos, que estavam sendo profundamente perseguidos pelo imperador Nero, ali pelos anos dos idos 60 depois de Cristo. Nero havia incendiado a cidade de Roma, e ele transformou os nossos irmãos em bodes expiatório. Por conta daquele grande incêndio, ele colocou a culpa dos cristãos, e isso desencadeou uma grande perseguição pelo império, em que muitos de nossos irmãos, como o próprio apóstolo Paulo e o próprio apóstolo Pedro, acabaram sendo mortos nessa perseguição. E Pedro escreveu essa carta para confortar o coração dos irmãos, para lembrá-los de quem eles são, que mesmo eles sendo odiados e perseguidos aqui nesse mundo, eles são amados por Deus e são como príncipes no céu. E ele trouxe também uma palavra de motivação para aqueles irmãos não desistissem da fé.
E ele vem falando de diversos assuntos no capítulo 2. Nós vimos na última pregação que Pedro falou da relação dos irmãos com as autoridades, dizendo que os cristãos deveriam se sujeitar ao imperador, mesmo o imperador perseguidor, covarde, mentiroso, assassino. Pedro escreve que todos os cristãos deveriam amar, temer a Deus e honrar o rei. Hoje nós vamos dar prosseguimento e nós vamos ver Pedro se pronunciando agora para os cristãos que trabalhavam, cristãos que tinham patrões maus, ímpios, corruptos, assediadores, exploradores. Lembre-se que boa parte dos nossos irmãos era constituída de escravos, e eles não tinham direitos jurídicos os quais podiam recorrer. E Pedro dá uma palavra também para esses irmãos que estavam sendo maltratados e perseguidos pelos seus próprios patrões. Então o objetivo do nosso olhar hoje, a partir do verso 18, é a gente lendo essa passagem e pensar um pouco na nossa realidade hoje. Como é que um cristão pode lidar, enfrentar, viver dentro de um ambiente de trabalho em que você precisa estar em sujeição ou na liderança de alguém que é ímpio, de alguém que é mau, de alguém que está puxando seu tapete, de alguém que está tirando seus direitos. Como é que nós devemos lidar? Então Pedro vai tratar dessa questão e vamos tentar olhar aqui do verso 18 ao verso 25, vamos ler a passagem bíblica com a ajuda do Senhor. Primeira Pedro 2, verso 18, a palavra de Deus diz assim: servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados, por isso os suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo, para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Como eu disse no princípio, irmãos, Pedro aqui está lidando com aquela situação dos nossos irmãos com relação aos seus patrões. E a passagem, ela tem uma divisão que é bem simples. Primeiro ele dá uma ordem e depois ele dá as razões para justificar a ordem que ele apresenta. Então a nossa exposição vai seguir esse esboço. Primeiro nós vamos ver qual é a ordem que ele dá e depois nós vamos nomear as razões pelas quais nós devemos cumprir essa ordem. Então no verso 18 ele dá a ordem. Primeira parte do verso 18 é bem simples: servos, sede submissos. A palavra servo aqui literalmente é a palavra escravo, mas é um tipo de escravo doméstico. Muitos de nossos irmãos cristãos viviam dessa forma. A escravidão que era praticada aqui nos tempos do Novo Testamento é bem diferente da escravidão que nós conhecemos através dos livros de história do Brasil, que era uma escravidão racial em que pessoas eram trazidas da África para trabalhar especialmente em lavouras de café e cana-de-açúcar. É bem diferente aqui. Era uma escravidão de prisioneiros de guerra,
ou às vezes pessoas que entravam em dívidas impagáveis e que, por não terem como pagar suas dívidas, elas se vendiam como escravos para quitar as suas dívidas. Então muitas pessoas que se tornavam escravos eram pessoas instruídas. Alguns eram professores, outros eram cozinheiros, outros eram damas de companhia, outros eram artistas. Então, dependendo do tipo de talento que a pessoa tivesse, ela era colocada em um certo lugar da sociedade. Mas um fato não muda: eles eram prisioneiros, eles não tinham quaisquer direitos jurídicos. A liberdade e a vida deles repousava na mão de seus senhores, que poderia vendê-los, matá-los, torturá-los na hora em que bem entendesse. Então Pedro se dirige a esses irmãos, a esses servos, a esses escravos, e diz: sede submissos com todo temor ao vosso Senhor. A palavra temor aqui é a palavra respeito. Ele diz: respeitem essas pessoas, respeitem esses senhores, essas pessoas que estão acima de vocês. A palavra Senhor aqui, no idioma em que o Novo Testamento foi escrito, é a palavra déspota, que nessa época do Novo Testamento, a palavra déspota ainda não tinha uma conotação negativa. Hoje, quando nós falamos que alguém é déspota, nós até exageramos no né? Déspota, para falar já que é uma pessoa extremamente autoritária. Mas aqui não, déspota tem o sentido de alguém que é autoridade. E Pedro acrescenta que os cristãos deveriam ser submissos com todo respeito, não somente se o Senhor for bom e cordato. Então, de fato, existia naquela época senhores que eram bons, senhores que tratavam bem seus escravos. Há diversas histórias, e você pode pesquisar e ler sobre isso, de escravos que eram tão bem tratados, que às vezes eles não queriam a sua alforria. Eles ganhavam dinheiro suficiente para comprar a sua própria liberdade, mas eles já estavam tão acostumados e tão ligados àquela família, que às vezes eles não queriam receber uma condição jurídica de liberto, preferiam ficar naquela condição, porque eram muito bem tratados. Há histórias de alguns escravos que até se tornaram herdeiros de fortuna dos seus próprios senhores. Então havia senhores que eram bons e cordatos, mas Pedro disse que os cristãos não deveriam ser submissos somente a esses, mas no final do versículo 18 ele diz: mas também ao perverso. A palavra perverso aqui, a palavra significa torcido, é aquele que não tem retidão, é aquele que é tortuoso, é aquele que age com malícia. E Pedro está dizendo: vocês precisam se submeter a ambos. Vocês devem ser submissos àqueles que lhes tratam bem, mas também ao perverso, ao malicioso, àquele que está tirando, que está te tratando mal. Então, irmãos, para nós hoje que estamos do outro lado da história e que não vivemos numa sociedade que pratica mais a escravidão, pelo menos abertamente, a relação aqui para nós tem mais a ver com essa questão de como nós trabalhamos, como nós lidamos com pessoas que estão acima de nós e que muitas vezes nos tratam com injustiça. Então Pedro deu o mandamento é: sejam submissos. Agora ele vai começar a nomear as razões, e ele dá duas razões. A primeira está no verso 19, ele diz assim: porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Então a primeira razão, para justificar essa ordem que ele acabou de dar, de que os cristãos devem ser submissos aos maus senhores, a primeira é: agrada a Deus. É isso que ele quer dizer com essa expressão: por isto é grato, agrada a Deus. Então Pedro está nos falando, irmãos, que suportar tristezas, sofrer injustamente, é algo que agrada ao Senhor. Pedro está dizendo que os cristãos devem acatar os maus patrões por causa da consciência deles para com Deus, como um serviço ao Senhor, como uma forma de honrar o dono de todas as coisas. E meus irmãos, essa tem sido a realidade de muitos dos nossos amados irmãos, pessoas que estão ganhando seu pão debaixo de lágrimas,
que estão sofrendo injustiças, ameaças, assédios. E o que Pedro estava dizendo para aqueles irmãos, e hoje nos dizendo também, através desse texto, é dizendo o seguinte: que nós devemos nos submeter por causa de Deus. Nós devemos nos submeter porque isso agrada a Deus. Isso é uma maneira de você dar um bom testemunho. Algumas pessoas sofrem nos seus ambientes de trabalho porque são mal empregados, porque não respeitam, porque ficam matando o trabalho, porque são medíocres, porque são pouco interessados, mas não é o caso aqui. Pedro inclusive vai se dirigir a essas pessoas no versículo 20, aos maus empregados. Ele diz assim no verso 20: pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados. Só um parênteses aqui, que quando ele diz ser esbofeteado, ele está falando literalmente. Na época antiga, quando tinha um mau escravo, o Senhor ia lá e dava um catiripapo na orelha mesmo com força, era esbofeteado literalmente. E Pedro está dizendo, pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, suportais com paciência? Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, Pedro repete o que disse nesse instante: isto é grato a Deus. Então Pedro está dizendo, tem gente que sofre no ambiente de trabalho, mas não é sofrer por Cristo, não é sofrer por causa do Evangelho. As pessoas sofrem porque elas pecam no trabalho. E Pedro está dizendo, se você sofre algum assédio, se você levar um tapa na cara do seu Senhor, porque você pecou, porque você enrolou seu trabalho, porque você não foi leal ao seu empregador, isso não tem honra nenhuma, isso não tem nenhum tipo de glória para o Senhor. Agora ele diz, se você foi esbofeteado como Cristo foi esbofeteado, no sentido de levar tapas no rosto inocentemente, aí Pedro diz, isso sim honra o Senhor. Então Pedro, irmãos, está nos dizendo que Deus se agrada quando os seus servos sofrem por fazer o bem. Se você está sofrendo no seu ambiente de trabalho porque você tem sido um mau empregado, você não tem contribuído, trabalhado com dedicação, você não pode chamar isso de perseguição religiosa. Imagina aquela pessoa que chega assim, pastor, eu estou sendo perseguido porque eu estou levando minha Bíblia, eu estou lendo minha Bíblia no meu trabalho. Certo, mas em que momento você está lendo sua Bíblia? Eu estou lendo a minha Bíblia lá no horário do trabalho. Então no horário do trabalho você trabalha, e aí quando você não estiver trabalhando, você lê a Bíblia. Então se você está matando o seu trabalho, mesmo que seja para fazer uma tarefa piedosa, que é ler as Escrituras, você não está sendo honesto, você está roubando tempo. E se você sofre por causa disso, você não está honrando o nome do Senhor. Então é isso que Pedro está dizendo para nós. Então é a primeira razão que ele nos apresenta. Por que nós temos que nos submeter? Porque nós temos que aceitar levar tapas na cara de pessoas injustas, mentirosas e covardes, de patrões que nos assediam e nos tratam mal. Por que nós temos que fazer isso? Pedro diz em primeiro lugar, porque agrada a Deus. Ele apresenta em seguida a segunda razão. A segunda razão é, nós temos que obedecer essa ordem de nos submeter a maus patrões, porque sofrer injustamente é o nosso chamado. Olha o que ele diz na primeira parte do verso 21. Porquanto para isto fostes chamados. Isso é uma coisa que a gente não gosta muito de falar, mas sofrer é parte da nossa vocação. Você foi chamado por Jesus para sofrer. Se você não sabia disso, e você quer desistir de Cristo por conta disso, a hora é agora, viu? A hora é agora, porque a Bíblia diz, esse é o nosso chamado. Então você precisa ter certeza disso. Você não foi chamado para ser próspero, você não foi chamado para ter sempre vitória, você não foi chamado para ter saúde em todo momento, você não foi chamado para em todos os instantes da sua vida sair derrubando os gigantes. Você foi chamado para sofrer. É evidente que em momentos da nossa vida cristã, Deus nos dá um bônus, Deus nos dá uma bênção, e a gente fica feliz, alegre, comemorando,
satisfeitos da vida. Mas a grande verdade, irmãos, é que a maior parte da nossa vida cristã será de provação, sofrimento, tribulação física, mental, espiritual, todos os momentos debaixo da provação. Jesus falou isso. Jesus falou que a porta é estreita e são poucos que andam por ela. Jesus falou que aqueles que querem segui-lo têm que tomar uma cruz. Jesus falou que precisam negar a si mesmo. Jesus nunca enganou as pessoas. Jesus nunca fez pegadinha com as pessoas, oferecendo o céu, e quando você passa pela porta tem uma cruz esperando você. Ele já te avisa da cruz antecipadamente, e ele diz para as pessoas assim: meçam, calculem o preço, vejam se é isso que vocês querem mesmo, porque a porta é estreita, você precisa carregar uma cruz, você precisa passar por muitas e muitas provações. Vocês sabem que nós estamos vivendo numa época hoje, em que as pessoas estão oferecendo aquilo que Jesus não ofereceu. Elas estão dizendo que você pode ser uma pessoa rica, que você pode ser popular, que você pode acabar com todas as aflições da sua vida, nunca enfrentar problema no seu casamento, viver sempre bem, se você fizer e cumprir certos requisitos. Mas a Bíblia não diz isso. Pedro, na verdade, aqui está nos dizendo ao contrário. Pedro está dizendo: vocês foram chamados para sofrer injustiças. Você está consciente disso? Você está ciente desse chamado? Deus te chamou para sofrer injustiça. E para não deixar dúvida para os seus leitores, Pedro lança um exemplo, como se ele dissesse assim: deixa eu dar um exemplo aqui para vocês verem que o que eu estou falando é a mais absoluta verdade. E quem é que ele chama como exemplo no verso 21? O próprio Jesus. Ele diz: porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Jesus sofreu, e o argumento de Pedro aqui é: Jesus sofreu injustamente, Jesus sofreu no lugar de vocês, ele não merecia sofrer, mas ele sofreu. E Pedro diz: ele é o supremo exemplo. É bem engraçado essa palavra exemplo na língua que o Novo Testamento foi escrito, porque é a palavra cópia. Não sei quando você lembra que você estava lá na escola, que a professora te dava um desenho e uma folha em branco, e você coloca a folha em branco em cima do desenho, e você faz o contorno do desenho ali, aí você entrega da professora e fica com a sua cópia. Esse é o significado da palavra exemplo. Então é como se Jesus fosse um exemplo de sofrimento, e você foi chamado como uma folha em branco para colocar sua vida em cima de Jesus, e os contornos da sua vida serem os mesmos contornos da experiência de Jesus nesse mundo. E quais foram os contornos da sua existência? Contornos de sofrimento. Pedro diz: andando nos seus passos. Ele foi chamado pelo Pai para sofrer injustamente. E aqueles que hoje sofrem injustamente, eles estão passando pelos mesmos contornos, pelos mesmos passos de Jesus. Pedro continua no versículo 22, aprofundando um pouco mais essa alegação, dizendo: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Aqui ele está citando Isaías capítulo 53, versículo 9, ele está lançando mão do Antigo Testamento, dizendo que Jesus não tinha dolo na boca. A palavra dolo aqui é engano, malícia, ardil, má intenção. Jesus não teve um segundo da sua vida, ele era plenamente inocente. Nunca houve um momento em que Jesus sofreu porque disse alguma coisa errada, porque empregou uma palavra errada, porque disse algum tipo de malícia. Pedro está dizendo: não foi assim. Mesmo debaixo de grande opressão, Jesus sempre agiu corretamente, Jesus sempre tinha palavras de vida, palavras de bênçãos nos seus lábios, e todos aqueles que foram chamados para ser deles têm que se comportar do mesmo jeito. No verso 23 ele continua dizendo: pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então ele está dizendo, primeiro, Jesus não revidava. Vocês lembram da história? As pessoas bateram nele,
as pessoas cuspiram dele, as pessoas disseram mentiras ao seu respeito, as pessoas crucificaram ele, e Jesus nunca revidou. Na única vez que Pedro quis sacar sua espada para defender Jesus, Jesus disse: não, Pedro, não faça isso. Se eu quisesse, eu poderia convidar uma legião de anjos para me defender. Então Jesus nunca revidou, e ele está dizendo: seus filhos precisam ser assim. Ele diz: Jesus nunca ameaçou, Jesus nunca disse que ia pegar na saída. Lembra? Eu te pego na saída, viu? Depois eu te pego. Você está fazendo isso comigo, mas tem troco. Jesus nunca fez isso. Jesus nunca ameaçou em momento algum. Ele diz ao contrário, ele entregava a Deus. Jesus entregou a Deus. Jesus orou dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E ele diz que ele entregou a Deus porque ele confiava na justiça de Deus. Ele sabia que ele não podia tomar justiça naquele momento com as suas próprias mãos. Ele tinha que dar um exemplo de plena confiança do Pai, mostrando que ele confiava a sua vida, todos os acontecimentos da sua vida na mão de Deus, para deixar exemplo para nós de que temos que fazer hoje a mesma coisa. Então, irmãos, Jesus foi capaz de entregar a Deus porque ele sabe que nas mãos de Deus a justiça vai ser feita. O agressor, a pessoa que está te causando prejuízo, a pessoa que está te fazendo sofrer, a pessoa que está tomando algo que lhe pertence, ela não terá a palavra final. Um dia ela vai ter que prestar contas, um dia ela vai ter que comparecer diante de Deus. E foi com essa fé que Jesus foi capaz de abrir mão dos seus direitos e entregar na mão de Deus e não exercer vingança. O argumento de Pedro é: nós temos que fazer a mesma coisa. Nós não revidamos, nós não ameaçamos, nós entregamos ao Senhor e deixamos que a justiça seja feita na mão dele, e isso liberta-nos do desejo de vingança. No versículo 24, Pedro chega ao âmago do Evangelho, dizendo assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então Pedro está dizendo: Jesus carregou um peso que não era dele. Ele carregou o peso dos nossos pecados. Jesus morreu para nos dar vida. Isso é uma forma de mostrar que a vida daqueles que estão em Jesus deve ser diferente da vida daqueles que estão no mundo. As pessoas do mundo querem reagir, as pessoas do mundo querem brigar, as pessoas do mundo querem correr atrás dos seus direitos, mas os que receberam vida de Jesus, aqueles que olham para o exemplo de Jesus e veem que Jesus carregou um peso que não lhe pertencia, essas pessoas entendem: eu fui chamado para carregar pesos semelhantes. Ele termina o verso 24 citando novamente Isaías 53, nessa frase: por suas chagas fomos sarados. Então a vida nossa veio através desses ferimentos de Jesus Cristo. E no versículo 25 ele conclui a sua palavra dizendo: porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Essa frase, estáveis desgarrados como ovelhas, é também de Isaías 53. Pedro usou muito esse capítulo aqui nessa passagem, dizendo: vocês estavam desgarrados, vocês não tinham donos, vocês não tinham referência, vocês não tinham um rei, vocês não tinham um senhor, vocês eram escravos do pecado, mas agora vocês se converteram ao pastor Jesus, ao bispo, ao supervisor da vossa alma. Então nós temos um Deus, nós temos um pastor, nós temos alguém que está nos supervisionando, nós temos alguém que toma a nossa causa. Então, irmãos, não pode haver um argumento maior do que esse. Pedro ele lançou mão de um argumento para deixar assim os seus ouvintes sem ter para onde correr. Eram pessoas que estavam sofrendo profundamente, muitos sendo assassinados na rua e perseguidos pelos seus patrões. E qual é o argumento de Pedro? Olhem para Jesus, olhem para Jesus.
E aí você imagina os leitores daquela época olhando para Jesus, olhando para o que Pedro escreveu e dizendo: de fato, meu sofrimento é terrível, mas muito mais sofrimentos do que eu padeceu o meu Senhor Jesus Cristo. Então a síntese da passagem é bem simples. Pedro dá um mandamento: sejam submissos aos seus patrões, mesmo que eles sejam terríveis, maléficos, maliciosos, por duas razões. Primeiro, isso agrada a Deus, e segundo, esse é o chamado de vocês, um chamado para ser igual a Jesus Cristo. Meus irmãos, eu queria dizer para vocês essa noite, olhando essa passagem, que esse assunto aqui, ele tem a ver com a nossa identidade. Você que vem acompanhando as pregações na Epístola de Pedro, você sabe que há várias semanas a gente vem destacando essa declaração de Pedro. Pedro sempre se ocupa em demonstrar quem são os cristãos, qual é a nossa identidade. E tem várias passagens, aqui no capítulo 2 mesmo, que você pode olhar comigo, por favor. Olhe no capítulo 2, versículo 5, o que ele diz aqui sobre a nossa identidade. Capítulo 2, verso 5, ele diz: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pedro usa aqui duas expressões que designam a nossa identidade. Quais são as duas? Primeira, casa espiritual, e a segunda, sacerdócio santo. Então, como definir o povo de Deus? Como definir os cristãos? Os cristãos são casa de Deus. Os cristãos são sacerdócio santo. No versículo 9, ele apresenta mais umas palavras para definir a nossa identidade. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Qual é a nossa identidade aqui? Ele diz: nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos essas quatro coisas. Para fazer o quê? Por que Deus fez isso com a gente? Final do verso diz: para vocês proclamarem as virtudes daquele que vos chamou. No versículo 10, ele usa mais uma expressão para designar a nossa identidade: vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Está vendo aí uma outra expressão para designar a sua identidade? Você é povo de Deus. No verso 11 tem mais uma expressão: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a vossa alma. Qual é a expressão aí que designa a nossa identidade? Peregrinos e forasteiros. Irmão, junte tudo isso. Tudo isso que Pedro disse até agora no capítulo 2 é para dizer quem nós somos. Nós somos povo de Deus, nós somos casa de Deus, nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, nós somos peregrinos e forasteiros. Então, se nós somos tudo isso que Deus está dizendo através do apóstolo que nós somos, como é que nós temos que viver? Como é que os peregrinos e forasteiros vivem? Como é que os peregrinos e forasteiros reagem à perseguição governamental? Como é que os peregrinos e forasteiros, povo de Deus, raça eleita, reagem quando são injustiçados pelos seus patrões? Pedro diz: vocês reagem como Cristo reagiu, sem murmuração, sofrendo injustiça, sem ameaçar, sem revidar, entregando a Deus e procurando manter uma consciência tranquila diante do Senhor. É assim que nós proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É desse modo. Então só quem tem Jesus é que pode reagir assim. É por isso que eu estou falando que há coisas como essa estabelece a sua identidade. Você é de Jesus ou não é? Pedro está colocando um teste aqui. O teste é como você reage na perseguição, como você reage na injustiça, como é que você faz quando as pessoas estão passando você para trás, puxando seu tapete, praticando uma injustiça contra a sua vida. Como é que você reage?
Pedro está dizendo que isso define quem é cristão e quem não é. Meus irmãos, vocês vão de concordar comigo que o que Pedro está pedindo aqui para todos nós e dizendo que temos que fazer é contra a nossa natureza. Nós odiamos quando as pessoas nos passam para trás, não é verdade? Ou será que só sou eu que sou tão pecador assim? Talvez vocês sejam melhores do que eu, mas via de regra nós odiamos pessoas abusivas. Nós odiamos quando as pessoas tiram proveito da gente, quando as pessoas inventam mentiras ao nosso respeito. Nós odiamos quando as pessoas nos colocam em posição de vulnerabilidade, e que nós temos que ficar numa posição de fraqueza. O nosso instinto não é se submeter, como Pedro diz. O nosso instinto é brigar, fugir, enfrentar, planejar uma vingança. Você já parou para pensar que as histórias que normalmente nos fascinam são aquelas histórias de vingança? Como a gente se prende num bom filme, num bom livro que trata a respeito de uma vingança? Agora nas férias eu li um livro que eu tinha muita vontade de ler, um clássico chamado Conde de Monte Cristo. Um homem que sofreu terríveis, depois ele vira, ele dá a volta, se instrui, vira um homem rico e volta para se vingar. E eu ia lendo, irmãos, aquele negócio, lendo 200 páginas num dia, babando, dizendo: ah, miserável, agora você vai sofrer. E no meio do livro eu me pego: meu Deus, eu estou valorizando a vingança aqui, eu estou me deliciando na vingança, mas porque esse é o nosso instinto. O que Pedro está pedindo aqui é o oposto da nossa natureza. Poderíamos dizer que, em certo sentido, o que Pedro está pedindo para a gente é impossível. Mas é precisamente por isso que o nome de Deus é glorificado quando nós agimos assim. Irmãos, se nós vivemos uma vida acima dos nossos instintos naturais, instintos de se defender, de revidar, de exigir os nossos direitos, se nós vivemos acima desses instintos, isso significa que no nosso coração está operando um poder sobrenatural que transcende a nossa capacidade e a nossa natureza humana. E é por isso que o nome de Deus é honrado quando nós reagimos assim. Você pode olhar para a sua vida e dizer: eu não estou nem me conhecendo. Se fosse em outros tempos eu já tinha arrastado o facão aqui para resolver esse negócio de outro jeito, mas eu estou me submetendo, eu estou feliz no Senhor. E por que eu estou agindo assim? Porque o Espírito Santo de Deus está operando em você. Então isso aqui, irmãos, tem relação direta com a nossa identidade. Quem está em comunhão com Deus e é de Deus vive assim. Essa é a notícia boa. A notícia ruim é que, por outro lado, se você é uma pessoa vingativa, que nunca aceita perder, que fica sempre impaciente, mal-humorada, rancorosa, sempre exigindo os seus direitos, planejando vinganças, ou você não está em comunhão com Deus e o Espírito Santo não está produzindo isso no seu coração, ou você nunca se converteu a Deus verdadeiramente. Porque aqueles que são de Cristo, eles não são arrogantes, eles não são vingativos, eles não vivem com seus punhos levantados, eles têm espírito de submissão e de obediência, mesmo quando as pessoas são irracionais e abusivas no trato com elas. Portanto, esse assunto é um assunto sério, é um assunto que estabelece muito bem quem nós somos, se nós somos de Deus e se nós estamos andando em comunhão com o Senhor. Isso nos leva a uma segunda ponderação que eu gostaria de fazer também, já caminhando aqui para as partes finais da nossa mensagem. Fica muito claro, irmãos, nesse texto que Deus planejou ser honrado através do sofrimento do seu povo. Isso também é uma coisa que raramente se fala hoje. Mas Deus escolheu ser honrado quando nós sofremos prejuízos. Algumas vezes Deus vai requerer de você que você sofra injustamente. Pedro disse: vocês foram chamados para isso. E o Senhor escolhe qual é o melhor caminho para a sua vida. O Senhor escolhe como Ele vai ser mais honrado na sua existência.
Às vezes Deus vai ser muito glorificado em Ele te livrar do sofrimento, e amém, e a gente levanta as mãos para o céu e louva o Senhor. Em outros momentos, Deus é honrado justamente por permitir que você permaneça no sofrimento e padeça e aprenda a crescer na graça do Senhor, apesar de toda aquela luta que você está enfrentando. E nós temos irmãos e irmãs que às vezes passam uma vida inteira assim. O exemplo bíblico mais próximo dessa situação é o apóstolo Paulo, que quando ele orou a Deus pedindo que Deus retirasse o espinho da carne, Deus falou: negativo, eu não vou retirar o espinho da carne, a minha graça te basta, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então estou dizendo isso para vocês, irmãos, para deixar muito claro que algumas vezes Deus escolhe ser honrado através de uma vida de tribulação. Eu tenho convivido com pessoas assim. A gente olha para as pessoas e dá vontade de chorar. Você olha para aquela pessoa e diz: meu Deus, parece que essa irmã só nasceu para sofrer. Parece que não tem descanso, não tem um alívio. E a gente fica com o coração cortado, ouvindo a história dessas pessoas, e às vezes você não tem uma palavra, uma esperança que você possa dar àquela pessoa, a não ser orar com ela e chorar com ela. E Deus é honrado através de pessoas que vivem assim também. Deus é honrado quando no meio de uma vida de sofrimentos e injustiça, nós somos capazes de manter um comportamento confiante, esperançoso, humilde, sabendo que Deus está conduzindo a nossa vida e a nossa história. Tem uma referência que eu queria deixar para você memorizar, Filipenses capítulo 1, versículo 29, você que está passando por um grande sofrimento esses dias, memorize esse versículo aqui e fique pregando ele para você durante essa semana. Olha o verso 29 do primeiro capítulo de Filipenses. Filipenses 1, verso 29. Paulo aqui fala de duas graças que Deus dá. A gente gosta de receber graça de Deus, não gosta? Todo mundo gosta, mas tem essa graça aqui que às vezes a gente não gosta muito. Verso 29 ele diz assim: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Duas graças. A primeira é padecer ou sofrer, e a segunda, crer. Nós gostamos muito da primeira. Quando você diz assim: você recebeu a graça de crer em Cristo. Oh glória, amém Jesus, amo o Senhor Jesus, como é bom crer em Jesus, como é bom ter Jesus como Salvador. Agora, você recebeu a graça de sofrer por Cristo. Aí essa a gente já recebe meio emburrado. Mas são duas graças. É uma graça. E só as pessoas que vivem tribulações é que são capazes de experimentar o poder que advém desse tipo de graça. De às vezes você ter experiências com Deus que você nunca teve em dias calorosos e céus abertos. Deus oferece isso também como sendo uma graça. Uma vez os discípulos de Jesus estavam lá discutindo, um querendo sentar do lado direito. Ah, Senhor, eu quero lá na tua glória sentar do lado direito. E Jesus disse assim: vocês podem beber do cálice que eu vou beber e ser batizado com o batismo que eu serei batizado? Os discípulos dizem: ah, nós podemos. Então algumas pessoas, elas precisam beber esse cálice, sofrer esse batismo, essa imersão numa vida de sofrimentos, e Deus é honrado nisso. Deus escolheu glorificar a si mesmo, e às vezes, irmãos, nós somos muito mais edificados com testemunhos de pessoas que se mantêm fiéis apesar do sofrimento, do que muito mais com aquelas pessoas que são libertas. Então, às vezes você visita uma pessoa que está num estado de câncer terminal, e você chega lá para dar uma palavra de conforto, e você só encontra alegria, pessoa que bendiz a Deus, pessoa que tem expectativa, que tem esperança, que tem alegria.
e você sai de lá se sentindo um crente desse tamanho, dizendo: olha, eu sou um crente muito miserável mesmo, porque eu tenho um problemazinho desse tamanho, vivo reclamando, e está aqui uma pessoa padecendo tanta tribulação e tem palavras de louvor nos lábios. Deus é honrado assim também, e essa é uma coisa que raramente a gente lembra. Terceira lição, irmãos: Deus julgará todos os injustos. Pedro falou isso, que Jesus resolveu não tomar vingança, mas entregar àquele que julga retamente. Então você não precisa se vingar, tem alguém que toma vingança por você, o Senhor. Ele é o supremo juiz. Os crimes que são cometidos diante de Deus, eles não prescrevem, como acontece nos tribunais desse mundo. Então nós precisamos dar esse passo de fé, de confiar no Senhor como justo juiz, sabendo que no Senhor a justiça vai ser feita, que nada vai ser varrido para debaixo do tapete, que aquelas pessoas que fazem o mal, que são injustas, que assediam, que tomam dos outros, que inventam mentiras, que perseguem, essas pessoas um dia vão comparecer diante do juiz do universo, e elas não vão ter justificativa. Não tem bom advogado que você paga lá para lhe livrar do que vai ser na presença de Deus. E o texto diz que Jesus, confiando nesse juízo de Deus, ele abriu mão de se vingar, ele abriu mão de desejar o mal, ele abriu mão de revidar, ele abriu mão de fazer ameaça. Então, irmãos, o ensino aqui é que essa confiança no juízo de Deus, ela purifica o nosso coração daquela mágoa, daquela raiva, daquele senso assim: eu fui injustiçado, eu não me conformo com isso não devia acontecer. Essa entrega ao Senhor e essa confiança no juízo de Deus liberta a gente. Tem muita gente aí que vive deprimida, mal-humorada, triste, rancorosa, cheios de problemas na alma, que às vezes se expressam no próprio corpo, porque sofreram grandes injustiças. Mas quando você entrega tudo isso a Deus, você está liberto, está com o Senhor. Faz a tua vontade, ó Pai, realiza a justiça do teu jeito. Eu descanso, eu confio no Senhor. Então nós, irmãos, precisamos dar esse passo de fé, confiar que o Senhor é o justo juiz. Eu quero encerrar essa noite dizendo que, se você chegou aqui essa noite e está padecendo uma grande injustiça, sofrendo tribulação, alguém está fazendo mal a você, coisas que são injustas, que não deveriam acontecer, eu queria te dizer: faça o que Pedro disse aqui, olhe para Jesus, olhe para Jesus, olhe para os sofrimentos de Jesus, medita sobre isso, leia lá, pega os evangelhos, leia Isaías 53, Pedro citou muito aqui Isaías 53, leia os evangelhos, vai vendo o sofrimento de Jesus, vai marcando lá na sua Bíblia, orando sobre isso, pregando essas coisas para você mesmo, e ponderando como Jesus foi submisso a Deus, como Jesus foi humilde, como Jesus padeceu tanta coisa injusta, como ele foi confiante no Senhor, e vai orando a Deus, pedindo que Deus te dê esse mesmo sentimento, esse sentimento assim, dizer: olha, Senhor, eu quero que a folha da minha vida seja colada na de Jesus, e que os contornos da minha vida sejam iguais aos dele, mas não somente no sofrimento, mas no contentamento, na esperança, na fé que ele teve em ti, nos momentos em que ele estava padecendo, ao ponto dele dizer: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Momentos em que ele diz assim: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Tudo isso, irmãos, são sentimentos que nós precisamos hoje, entregar a nossa vida, entregar a nossa alma, entregar o nosso coração, e olhar para Jesus e nos espelhar nele. É só dessa maneira que nós vamos conseguir sofrer injustiças nesse mundo, sem ficar doente na nossa alma. Então que Deus nos abençoe, e que Ele nos dê esse tipo de coração, semelhante ao do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Vamos orar ao Senhor e vamos agradecer pela palavra de Deus. Pai Santo, nós agradecemos pela Tua santa e eterna palavra. Tudo o que nós lemos, Senhor, essa noite, definitivamente está fora do nosso alcance. Nós não temos condições de ser isso aqui que a Tua palavra requer de nós. Nós não gostamos de sofrer injustiça. Nós não temos, ó Deus, sentimentos cristãos nobres quando somos injustiçados. O Senhor conhece a nossa estrutura. Mas nós estamos aqui, Pai, diante da Tua palavra, dizendo ao Senhor que nós desejamos ser como Cristo. Nós desejamos que a nossa vida seja uma cópia da vida dele. Não só em seus sofrimentos, mas sobretudo nas suas reações, na sua fé, na sua confiança no Pai. Nós queremos viver assim, Senhor. E eu quero clamar ao Senhor essa noite pelas pessoas que aqui chegaram e que estão suportando grandes aflições, que estão sofrendo injustiças, ouvindo coisas que não mereciam ouvir, sofrendo assédios que não mereciam sofrer, padecendo, ó Deus, às vezes sem ter a quem recorrer, sem ter como fugir. Nós clamamos, ó Pai, que o Senhor conceda a essas pessoas um coração como o de Cristo. Nós clamamos que o Senhor lhes dê essa força de sofrer por amor ao Senhor, sofrer pelo apego a Jesus. Mas nós clamamos também, Senhor, que o Senhor faça justiça, que o Senhor não deixe o mal ser jogado para debaixo do tapete. Pai, nós vivemos num país em que mais de 50 mil pessoas são mortas por ano. Faz justiça, Senhor. Nós vivemos num ambiente em que há tanta gente corrupta, roubando de gente pobre, enriquecendo à custa da miséria, da morte de pessoas em hospitais, pessoas que passam fome, de crianças que não podem ter um tratamento médico. Deus, faz justiça. O Senhor é o justo juiz. Visita esse mundo, ó Deus, com essa justiça que é descrita na Tua palavra. Nós não temos muito o que fazer, Pai, e é por isso que nós essa noite descansamos e confiamos e colocamos nas Tuas mãos, sabendo que tudo o Senhor vê e que um dia os livros serão abertos e cada um terá de dar contas ao Senhor por tudo que fez aqui nesse mundo. É com essa confiança que nós oramos ao Senhor. Pedimos a Tua misericórdia no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus